Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E vocês já sabem, né? Se eu não tô aparecendo com a fuça aqui, é porque estou cabulosa mais do que o normal. Então vamos lá. A proposta, gente, era sobre a violência contra crianças e adolescentes, né? A educação mascarada, né, de agressão. Tudo bem? Ou era o contrário, a agressão mascarada de educação. A filha colocou como título A Omissão que Mata. Ela escreveu aí, né, o primeiro parágrafo da introdução, o segundo com o primeiro parágrafo do desenvolvimento, o terceiro com o segundo parágrafo de desenvolvimento e aí a conclusão. Vejamos então. A Omissão que Mata. A obra infanto-juvenil Meu Pé de Laranja Lima, escrita por José Mauro de Vasconcelos, narra a história de Zezé, um menino que é vítima de inúmeras agressões físicas e psicológicas durante sua infância. Esse cenário de brutalidade ultrapassa a literatura e materializa-se no Brasil pela violência, mascarada de educação contra crianças e adolescentes. Sendo assim, convém analisar a influência da naturalização desses atos cruéis, que tem como resultado a omissão social frente a tal problemática. Aqui, né, quando você coloca, ó, esse cenário de brutalidade ultrapassa a literatura e materializa-se no Brasil pela violência, né? Aqui você poderia ter feito algo assim, ó. Um menino que é vítima de inúmeras agressões físicas e psicológicas durante a sua infância, de maneira semelhante ao retratado esse cenário de brutalidade, tá? Só para você reiterar aí que de uma maneira semelhante isso também acontece na conjuntura atual do Brasil, tudo bem? Sob esse aspecto, é visível que a aceitação irresponsável do pensamento de educar por meio de castigos físicos é a principal causa da violência contra os jovens brasileiros. Nessa perspectiva, percebe-se que esse comportamento hostil resulta da incapacidade de superar os ensinamentos dos padres jesuítas, ainda no período colonial, os quais afirmavam que a única forma efetiva de ensinar os filhos era utilizando o medo e a submissão. Desse modo, mesmo que séculos tenham se passado, isso ainda ocorre na sociedade, seja pela humilhação, utilizando apelidos ofensivos, seja pela ameaça e posteriormente confirmação de agressões físicas, tapas e chineladas. O fato é que essa conduta brutal, legitimada pela educação, foge do controle, ocasionando a morte de várias crianças inocentes. Gostei do seu parágrafo, tá? Ele tá muito bem escrito. Eu gostei da ideia dele, né? E do argumento que você trouxe. Eu acredito que ele é muito positivo aí para o seu texto. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando você coloca, né, ó, resulta da incapacidade de superar os ensinamentos dos padres jesuítas, né? Na realidade, algumas pessoas nem têm ideia de que isso advém do período colonial. Então, aqui você poderia ter colocado assim, ó, nessa perspectiva, percebe-se que as raízes dessa postura, né, ainda são marcada, sabe? Porque senão, como, tipo, nossa, ainda não consegui superar os ensinamentos, como se os jesuítas tivessem ensinado hoje as pessoas, entendeu? E aí você deveria ter abordado que isso é algo que passa de geração para geração, que é algo que se perpetua, haja vista que a violência é recorrente. Tudo bem? Então aqui eu quero apenas que você tenha cuidado aí com esse aspecto da retomada dos jesuítas, tá? Justamente para que não fique uma abordagem superficial aí no seu texto, tudo bem? E sempre tenha o cuidado, né, para você não extrapolar demais um dos parágrafos, né? Porque senão um fica mais extenso do que o outro e parece que um você deu mais atenção do que o outro, tá? Ademais, o descaso da sociedade em não denunciar a violência infantil, que é usada como instrumento civilizatório, culmina na perpetuação da problemática. Como assim, ó, usada como instrumento civilizatório? Mas isso é positivo? Isso é negativo? Isso deve acontecer? Isso não deve acontecer? Então, olha só, sempre que vocês trouxerem, né, as informações no texto de vocês, sempre que vocês trouxerem esses posicionamentos, lembrem-se de trazer as palavras que indiquem juízo de valor,
Por quê? Porque quando você traz a palavra que indica juízo de valor, o seu posicionamento ele está bem marcado. O seu posicionamento ele está presente aqui no texto. E por ele estar presente no texto, você já atende aí às características do gênero dissertativo. Tudo bem? Culmina na perpetuação da problemática. Nesse sentido, acho que você não usou nesse sentido antes, né? Nessa perspectiva, sendo assim, tá. A omissão social muito se assemelha à cegueira moral descrita por José Saramago, visto que a comunidade fecha os olhos para o abuso do poder exercido pelos pais, já que esse é utilizado ironicamente como forma educativa. Dessa maneira, como não há notificação, muitos casos de agressões ultrapassam os limites da crueldade e culminam em tragédias irreversíveis, como o que aconteceu com Henri Borel, comprovando que a omissão mata. Aqui você poderia ter colocado com Henri Borel, Isabela Nardoni e tantos outros, né, e tantas outras vítimas, né, que não ficaram conhecidas ou que não foram tão evidenciadas, sabe? Mas gostei bastante aí do seu parágrafo, tá? Gostei principalmente da relação que você trouxe com o Saramago, ficou bem positiva. É indubitável, portanto, que tanto a naturalização da violência quanto o silenciamento da sociedade auxiliam na perpetuação de agressões contra jovens, mascarada de agressão, né? Na agressão contra jovens, as quais são mascaradas de agressão, né? De educação, porque você está falando das agressões. Logo, essa situação deve ser combatida, pois essa conduta irresponsável massacra as vidas e destrói sonhos, né? Lembre-se sempre de articular com o título, né? Traz o seu título para a redação, mostra para mim que ele é efetivo e que ele faz, né, uma articulação com aquilo que você escreveu no texto. Não se esqueça disso, tudo bem? De sempre fazer aí uma menção ao título no seu texto. Tudo bem? Vamos lá então? Bora escrever redação, minha filha? Bora!